Olá, bem-vindos a Clique Eduque 8. Eu quero falar com você que está procurando a sua primeira oportunidade de emprego. Valorize essa primeira oportunidade. A gente vai falar durante esse nosso bate-papo aqui a importância de ter a sua primeira oportunidade. E, gente, não importa se é ajudando alguém da família, num negócio da família, vendendo um salgadinho, um docinho na escola, na faculdade, ajudar num bar, num restaurante, não interessa. Seja como estagiário, como jovem aprendiz, é uma oportunidade única. É o início, é a passagem dessa vida de estudo para a vida profissional. Vai ser a sua primeira experiência. Então, fica com a gente vai falar, vai dar umas dicas de como aproveitar essa oportunidade e ter um olhar diferente. Fica com a gente e vamos nessa. Então, a gente vai falar sobre isso, né? A primeira oportunidade é o início que pode mudar tudo, né? Vai ser o seu primeiro contato, o nível de ter responsabilidades, responsabilidade para prestar um serviço, entregar um produto. Então, essa é a primeira oportunidade de trabalho, o início que pode mudar tudo. Por que pode mudar tudo? Porque você vai ter o primeiro contato com o trabalho, o que ele significa, o que significa essa relação. E olha, ela pode ser muito melhor do que você imagina. Vamos lá, tem muita gente que acha que, e é muito comum você observar isso nas entrevistas de emprego, que só vale a primeira oportunidade se foi aquele emprego dos sonhos. Ah, eu não vou contar que eu vendia sanduíche, que eu ajudava no negócio da família, na loja, na mecânica do meu tio. Gente, vale sim, desde que você encare essa primeira oportunidade de um jeito diferente. Muita gente só acredita que só vale contar a primeira experiência se ela for alguma coisa assim, muito importante na visão deles. Mesmo que sejam algo simples, vender sanduíche, organizar produtos, atender clientes, ou participar de um projeto social, né, ser voluntário, essas vivências ensinam mais do que parece. Ela mostra como é que funciona um negócio, a organização, e com tudo isso você pode desenvolver as suas habilidades, se conhecer um pouco melhor. Mas será que eu sou bom nisso? Será que eu sou bom realmente em trabalho em equipe, em comunicação? Será que realmente eu sei trabalhar com uma planilha, um editor de texto, sei fazer uma apresentação? Será que eu preciso me especializar, ter mais técnicas de venda? Será que eu posso atender melhor um cliente? Como é que eu posso fazer isso? Então, tudo isso são bases para o futuro. Por que é tão importante, né? Na minha visão, é sempre assim, como as pessoas vão se lembrar de você, né? Então, nossa, é comum a gente ouvir esse comentário. Não, o Sérgio é tão tímido, mas lá na loja ele consegue se expressar bem, se comunicar, ele conhece os produtos que ele vende, né? Então, tudo isso vai formando uma imagem ao teu respeito, né? E que vai gerar oportunidades futuras. Então, isso é importante. Então, é uma forma que vai influenciar a maneira como colegas, clientes vão observar você no futuro. Uma boa impressão, né? Nessa fase vai fazer toda a diferença. E vai desenvolver habilidades, você tem que estar aberto a aprender, vai desenvolver habilidades que você não aprende na escola, né? Então, justamente o exemplo que eu estava dando, da comunicação, do trabalho em equipe, de resolver problemas, de trazer soluções, não exatamente isso é ensinado na escola. Então, todos esses comportamentos, essas soft skills, e com certeza você já viu tudo isso em outros vídeos, né? Nosso canal tem uma série de vídeos que falam sobre esses temas, vão fazer diferença e vão começar a formar, né? Vão começar a formar e vão te dar bagagem nesse início da tua trajetória, vão te dar bagagem para o início da sua trajetória profissional. Bom, continuando a falar, né? Por que essa primeira experiência, né, ela é tão importante? Gente, é muito comum você ter medo, insegurança. Em geral, você vai perguntar para todo mundo, independente da idade, das vivências que teve. Em geral, as pessoas se lembram. Quando você pergunta como foi seu primeiro dia de trabalho? Eu me lembro do meu primeiro dia de trabalho. Foi como um ajudante num banco, como um escriturário na época, era essa função, como se fosse um assistente administrativo. Eu super nervoso, me apresentaram ao chefe, eu não sabia cumprimentar, aí onde estava o café, derramei café, eu acho que eu já contei
essa história em algum dos nossos vídeos. Foi um desastre. Foi um desastre. Mas foi importante para aprender e logo, com o passar do tempo, ir vencendo esses medos e começar a desenvolver minhas atividades profissionais. Então, o medo e a insegurança, gente, é absolutamente normal. E uma outra coisa também que muita gente não dá importância, que ele dá um contexto para escolhas futuras. O que é isso? Você começa a observar do que você não gosta, do que você gosta, o que te chama atenção, e você mesmo vai se surpreendendo com isso, né? Seja ao fazer cálculos, ao falar com as pessoas, a como você resolveu um problema, como você apresentou uma nova ideia para o seu chefe, como você combinou com o seu colega de trabalho alguma coisa diferente que funcionou no atendimento ao cliente. Então você vai descobrindo. Nossa, eu gosto disso, eu quero me aperfeiçoar nessa linha. Puxa, como é que os produtos são entregues? Nossa, eu gosto de logística, é uma coisa interessante. Os sistemas, os processos, ou, não, ou porque tem sistemas, ou porque não tem sistemas. Olha, podia ter um sistema para controlar esse produto, o estoque, como é que funciona. Então, perceba, vai dando contexto. O que você tem familiaridade, o que tem a ver com você e o que não tem a ver com você. E com certeza cria histórias para você contar nas entrevistas. É uma pena, é um desperdício. Pessoas que outro dia eu entrevistei uma pessoa que trabalhava numa casa de festa, em festa de criança. Ela ajudava a tomar conta das crianças. E ela tinha vergonha. Quando eu fui perguntando, nossa, mas não tem nenhuma, o currículo só veio estudando no segundo grau, não tinha um curso, não tinha nada, mas por que você está se candidatando a essa vaga aqui na empresa, né, de jovem aprendiz? Você não tem experiência nenhuma. Bom, na verdade, eu fiquei com vergonha, mas eu trabalhei no buffet infantil, numa casa de festas. Nossa, e o que você fazia lá? Não, eu cuidava das crianças, eu interagia com os pais, eu organizava as brincadeiras, eu controlava o tempo, eu observei como era a dinâmica das festas, os horários, a logística, como saía o salgadinho de dentro da lanchonete, como era o serviço, como que tinha que fazer, como falar com as crianças de diferentes idades, como tratar, falar com os pais. Olha quanta coisa você aprendeu e não estava valorizando. Por pouco escapou. E com base nessa experiência, ela foi aprovada para trabalhar, para fazer parte do programa de Jovem Aprendiz. Veja, percebam, se você sabe contar a tua experiência, como você conta, faz toda a diferença, gente. Então vamos lá. Agora sim, vamos organizar. Como aproveitar ao máximo a sua primeira oportunidade? Com certeza, esse aqui é a chave, né? Então, primeira coisa, tem que encarar como um aprendizado. Normalmente a gente fica entusiasmado, conseguir um emprego, você vai pensar no dinheiro, o que você vai fazer com a grana. Ok, ótimo. Mas o importante é assim, o que você vai aprender? O que eu quero aprender com essa experiência, né? Então, Sérgio, você vai sentar e vai vender. Então, procure entender o todo, né? Como é que as tarefas são feitas, o motivo de cada coisa, cada etapa. Por favor, não atue como um robô. Eu recebi uma atividade, uma ordem, e eu vou cumprir, sem saber o que está fazendo, o que se faz sentido. Por favor, gente, amplie um pouco a mente, um pouco a sua capacidade. Se você é vendedor de uma loja, se você é um atendente num restaurante, se você trabalha na praia, numa barraca de praia, tudo tem sentido, né? Por que as coisas acontecem? Presta mais atenção. Não entra na questão de ser robô e fazer as coisas automáticas. Até porque tenho certeza que você vai achar isso muito chato no espaço curto de tempo, né? Pergunta o que você não conhece, né? Veja como as pessoas mais experientes que estão há mais tempo, como é que elas lidam com os imprevistos, o que elas fazem. Entenda, não é, de novo, provavelmente vou repetir muitas vezes, não é atuar como robô, não é cumprir ordens, não é executar a tarefa assim como você recebe. A primeira dica aqui é um aprendizado, e reaja a esse aprendizado, interaja, né? Você tem total condição de fazer isso. Eu sei, a questão da vergonha, da insegurança, como a gente falou, elas são normais.
mas ela começa com pequenas ações. Cumprimentar, fazer perguntas simples, oferecer ajuda, né? Aceitar que você vai errar. Pô, quem durante a sua primeira experiência não errou? Como eu acabei de contar a minha, né? Como eu vi em vários projetos, seja de estágio, de jovem aprendiz, né? Seja quando eu trabalhei ajudando minha mãe. Então a gente sempre vai errar, sempre vai errar. E isso faz parte do aprendizado. Agora, aqui está a sua capacidade de errar e aprender e fazer do jeito correto. Prestar atenção, estar conectado. Por isso que quando eu falei de eu não fazer as coisas automatizadas, quem faz automatizado, quem age como um robô, infelizmente muita gente não percebe, né, que errou, acha que o erro é um fracasso, e aí não tem a capacidade de aprender, se ajustar e evoluir. Né? Então ninguém, o velho, esse é um clichê, né? Todo mundo fala, ninguém nasceu sabendo. Né? Todo mundo já passou por essa fase. Então, vencer a vergonha, a insegurança é um ponto importante e vai acontecer naturalmente. O terceiro ponto aqui é demonstrar curiosidade e vontade de aprender. Procura saber, além das suas tarefas, não, mas a pessoa que está lá no almoxerifado, o que ela faz? A pessoa que faz a contabilidade, o que significa? Como é que as coisas funcionam? Tem sistema? Não? Quem não cuida do sistema? Quem não cuida do sistema? Tem alguma ação de marketing, edição, vídeo, propaganda? Como é que funciona? Né? Como é que compra os produtos? Quem são os fornecedores? Como é que funciona? Né? E à medida que você vai desenvolvendo, vai entendendo, você tem capacidade de. Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer uma atividade nova? Não, e você é uma questão de pedir. Essa história de. Ai, meu Deus. Que a gente escuta, olha, fica na sua, faça o seu. Não é assim, gente. Não é um bom conselho, não é um bom comentário. De novo, sempre expandir sua visão e se você puder fazer coisas novas, aprender coisas novas dentro daquela atividade, por que não? Né? E para você mostrar que a sua contribuição pode ser muito melhor, muito ir além do que aquelas atividades que você foi contratado. Gera oportunidade. E pode escrever, se não é uma oportunidade naquele lugar, vai servir de aprendizado para uma futura oportunidade. Um outro ponto que parece óbvio, mas nem sempre é pedir e oferecer ajuda. Pedir ajuda, mas oferecer também. De novo, fazer de um jeito automatizado, robotizado, porque olha, quem faz bem ganha outras atividades, daqui a pouco eu estou trabalhando 14, 15 horas. Ah, eu não vou. Gente, para pensar. Faz sentido isso? Por que não aprender? Por que não expandir conhecimento, expandir sua visão, oferecer ajuda, aprendendo? Oferecer ajuda, você vai aprender fazendo. Né? Então, não entre nessa de ficar de disputa, de comentários, de fofoca. Saia disso. Você não está, não é para isso. Essa fase da sua vida é para aprender, é para absorver, para se entregar, ver o que gosta, o que não gosta, se desenvolver. Não ficar preso a coisas pequenas, coisas que vão reduzir a sua atuação e vão diminuir a sua oportunidade no futuro. Bom, eu já falei um pouco disso, mas entender o funcionamento do negócio é quem são os clientes? Qual é o perfil de cliente que vem aqui? Ah, Sérgio, eu estou trabalhando no estoque, pouco me importa. Não, mas você está num negócio, não é só porque você não está atendendo o cliente que você não tem que entender quem é o cliente, qual é o comportamento, por que ele compra esse produto e serviço que a sua empresa, que a empresa que você está trabalhando faz. Mas, Sérgio, eu vendo sanduíche. Mas então, para quem que você vende sanduíche? Quem é seu público? Ah, são os estudantes. Todo mundo tem a preferência pelo mesmo tipo de sanduíche? Todos compram a mesma frequência? Então, para pensar. Quem são os clientes, né? Como é que o produto chega até eles, né? Da onde vem? Quem são os fornecedores? Existe algum tipo de combinação? Ou se for um serviço, como é que ele é feito? Como é que ele é estruturado? Né? E como as decisões são tomadas, né? É a mesma coisa, se você está fazendo sanduíche, por que você faz sanduíche de queijo e presunto e não faz de salame? Ou por que você faz natural ou não faz? Né? Por que você está tomando decisão? É só feeling? Tem algum relatório? É só percepção? Ou tem uma outra forma de tomar decisão? Esse entendimento faz toda a diferença. Ou se você está trabalhando como um garçom, por que ele oferece um determinado tipo de bebida e não outra?
Por que ele oferece um tipo de comida e não outro? Por que ele tomou essa decisão? E dentro dessas oportunidades também, e é uma área de grande aprendizado, são os trabalhos voluntários, né? Procure projetos sociais na sua região, na sua área. Eles vão te ajudar e vão dar uma experiência muito interessante. Outro dia também estava conversando com um jovem que faz um trabalho voluntário na igreja. Puxa, ajuda na distribuição de cestas. Mas isso é interessante, Sérgio? Claro. Como é que ela é estruturada, de onde vem, quais são as pessoas que doam, qual é a realidade das pessoas que precisam, como é que faz a distribuição, como é que você se comunica com essas pessoas. Tudo isso é muito aprendizado. O voluntariado ensina a organização, e muitas vezes é uma organização porque não tem sistema, não tem recurso, então é a melhor organização possível. Então, com certeza, vai ser um lugar, um espaço que você pode contribuir e ajudar. Aprenda, absorva, e você vai poder ajudar muito, né? A comunicação, o trabalho em equipe, né? Porque, de novo, como não tem sistema, é o maior número de pessoas, tem que ter um ritmo, tem que ter uma sincronicidade. Então, como é que isso funciona? Por que as pessoas estão ali? Por que as pessoas abrem mão do seu tempo para estar ajudando outras pessoas, né? Por que isso acontece? Então, faz a diferença. E tudo isso, gente, a gente tem que parar no currículo, ou do currículo nas redes sociais, nas redes de emprego. Você tem que contar essa história. O que você aprendeu, o que você está aprendendo, o que você está observando. Gente, de novo, só colocar eu trabalho num projeto social, distribuindo cesta, e coloca só isso, assim, você não está contando a tua experiência, você não está contando a vivência. Então, pô, que preguiça é essa de contar essa história? De uma maneira reduzida, mas dá mais informações. Parem de copiar currículo, parem de achar que essas experiências não são válidas. Conte a sua história. Conte a sua história nessa fase da sua vida. Nós, quem está contratando, a gente quer saber a sua capacidade, o que você já aprendeu, como você aprende, como você vê, como você lida as situações do dia a dia do trabalho, as dificuldades, problemas. É isso que a gente quer saber, a sua capacidade de aprendizado e como você reage a elas. Então, tem que contar essa história. Conte a sua história. Bom, e agora eu queria falar de duas categorias, vamos dizer assim, de duas oportunidades de emprego que todo mundo busca quando está em busca do primeiro emprego, da primeira oportunidade, assim, mais estruturada e mais organizada, né? Uma é o estagiário, que pode ser o estagiário do nível superior, do nível técnico, né? E o que é esse estágio? É uma oportunidade de você começar na prática a aplicar aquilo que você está aprendendo na escola técnica, na faculdade, na universidade. É o dia a dia. Você vai ter essa oportunidade, entender a rotina da profissão, você vai ter contato com outras pessoas, com maior nível, mais vivência, com mais experiência, e descobrir, né, a sua paixão, né? E vai te ajudar até te nortear, né, direções e caminhos. E aqui a dica é: conheça o ambiente de trabalho. Essa tal cultura que todo mundo fala, por que as pessoas, como é que elas celebram resultados, como é que elas entregam os resultados, como elas se comunicam, quais são os ritos, né? O que é importante, quais são os marcos, como é que são as reuniões, como é que são divulgadas as informações, como é que é a cobrança de resultado, tudo isso, né? Como os líderes atuam, agem, como é que é desenvolvimento, como é promoção, né, como as pessoas são desligadas, contratadas, tudo isso, esse conjunto de coisas e muito mais, forma uma cultura, que é a característica, é o DNA da empresa, né? É a cara dela, é aquela empresa que você sabe diferenciar, pô, mas aquele lugar eu me daria bem, não, outro lugar eu não me adaptei. Não, é o ajuste que você tem à cultura, né? A adaptação que você tem da cultura. Então, procure conhecer, né, essa cultura. A rede de relacionamento é muito importante. É, é normal você estar conectado, se conectar com outros estagiários, isso é muito normal, né? Mas você não pode ficar limitado a esse tipo de conexão. É uma grande oportunidade de você conhecer profissionais da sua área e até fora da sua área também, né? Líderes, observar aspectos de liderança, de experiência. Então, a oportunidade de criar sua rede de relacionamento, muitas vezes para a vida profissional toda. Eu conheço muitos casos que pessoas, depois que são estágio 15, 20 anos depois, se reencontram, trabalham junto em outras organizações. Aproveite para começar a estabelecer
esses contatos, né? Isso é super importante. Busque novas responsabilidades de aprendizado. Então, vocês estão vendo, gente? A mesma comparação que eu estou fazendo com o estagiário é se você estivesse vendendo um sanduíche, né? Essa característica, e você pode aprender desde a sua primeira oportunidade de trabalhar, que é essa vontade, como é que eu aprendo, a curiosidade, ser proativo, pedir ajuda, ajudar, você entende? Ninguém assim, é muito duro transformar, então por que não refletir e desde o início já começar assim? Fica aí a pergunta e uma reflexão. O feedback. Então, o feedback é importante porque te ajuda no seu desenvolvimento. Então, são aquelas famosas perguntas: como é que eu estou indo? Como é que eu estou entregando? Como é que tem sido o meu comportamento? Onde eu posso melhorar? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso fazer para conseguir outras oportunidades? O famoso: como é que estou? O que eu preciso fazer para ser efetivado? Que isso é em geral, é o grande desejo de todo mundo que está num programa de estágio, de qualquer tipo, de qualquer forma. Como é que eu tenho que fazer para ser efetivado? Então, o feedback é importante para te ajudar no desenvolvimento. Você escutar, refletir, ver se faz sentido para você aquele feedback, você cruzar com outros feedbacks, para que justamente você tenha um plano de desenvolvimento, o que você precisa aprender, o que você precisa corrigir, e para se desenvolver. E uma outra forma, assim, muitas vezes a gente colocou aqui, você de alguma forma estruturar esse aprendizado. O que você aprendeu? Não sei se é escrevendo, anotando, gravando vídeo, gravando em voz, desenhando, eu não sei. Mas é importante de alguma forma você organizar o que eu aprendi, o que eu preciso aprender. Tem muita gente que guarda uns processos de feedback, mas às vezes os lugares não têm um processo de feedback estruturado. Então, você tem que, de alguma forma, registrar. Ou através de um plano, o que você aprendeu, o que precisa aprender. Mas isso eu acho que é importante, porque é tanta coisa acontecendo na vida, é tanta dinâmica, às vezes a gente perde oportunidade rara, e eu já vi isso acontecendo. Tendo que dar, olha, mas eu já te falei no outro feedback que você precisava ampliar seus conhecimentos em inteligência artificial. Você fez? E não, eu deixei passar tanta coisa. Pô, toma nota, né? Toma nota para você registrar esse desenvolvimento. E o Jovem Aprendiz, né? O Jovem Aprendiz é um programa diferente, é num outro momento de vida, é mais cedo, né? É o momento que você tem o primeiro emprego mais estruturado e formal normalmente, né? E no Jovem Aprendiz, você vai observar um pouco de tudo, né? Você vai ajudar em várias funções, em áreas diferentes. Então, ele vai te permitir a observar aquela organização de uma forma mais ampla, né? Então, de novo, a dica: aprenda ativamente, né? Dedique-se às aulas e que você vai aprender, as atividades práticas. Aqui tem um ponto muito importante, que é cumprir prazos, horários, demonstrar organização, colaborar em time, participar, trabalhar com outros colegas, com a liderança, né? Buscar efetivação, né? Ser proativo, né? O que todo mundo também quer como jovem aprendiz, é ser efetivado, demonstrar vontade de crescer, de aprender, e também aprimorar ainda mais, né? O jovem aprendiz, ele é muito novo, ele tá na primeira experiência, então tudo é novidade, né? Então, o que você precisa? Você precisa focar no que eu sou bom, o que eu posso me desenvolver, né? Isso é muito importante, ter essa noção, né? Isso é muito importante. Bom, para você que assistiu a gente até aqui, tenho certeza que esse vídeo trouxe dicas importantes quando você tem finalmente essa oportunidade do primeiro emprego, a sua primeira oportunidade profissional. Então, a gente pede: se inscreva no canal, né? Compartilhe. Se você conhece outras pessoas que estão buscando, estão perdidas, nossa, mas ou estão achando que é simplesmente esse erro muito comum, né? Eu fui contratado para cumprir essa tarefa. Não, não, não. Compartilha esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. A gente precisa desse ajuda. E vocês estão vendo aqui em cima o QR Code, né, da Clique Eduque 8, o nosso blog, tem textos, de lá você tem acesso a todas as nossas redes sociais, a outros vídeos. Então não deixe de aproveitar. Gente, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação.
Seja protagonista da sua história. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.